Olá, bom dia para você que acordou cedo neste domingo para ficar junto com a gente aqui na RIC TV. Esse é o seu programa Medicina e Saúde. A chave para a cura da maioria das doenças certamente está no diagnóstico precoce. Muitas doenças se apresentam assintomáticas, não apresentam sinais, não apresentam dor. E aí, como é que você vai descobrir que tem alguma coisa errada? A tecnologia tem se tornado aliada de quem procura a saúde em primeiro lugar. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre exames que salvam vidas. E é a tecnologia aliada à experiência e ao alto nível de preparação que fizeram com que o gastroenterologista e cirurgião Carlos de Carvalho se tornasse referência quando o assunto é colangiografia. Você já ouviu falar nessa palavra? Tudo bem? Bom dia, doutor Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Soraya, pelo convite. Que bom. Olha, a gente quer saber o que é colangiografia, né? E para que serve e de que forma ou formas ela é realizada? Na realidade, esse termo, que é um termo um pouco complexo, né, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. O nome é feio, mas é que é um procedimento realizado por endoscopia para tratamento, hoje em dia, das doenças biliares e pancreáticas, das doenças principalmente dos canais biliares e de algumas doenças do pâncreas. Antes, quando esse procedimento surgiu, ele era um procedimento diagnóstico e hoje nós substituímos esse procedimento pela ressonância magnética, ou seja, a ressonância nos dá o diagnóstico e a endoscopia faz o tratamento se necessário. Que incrível, né? E assim, para a gente entender melhor ainda, em quais situações ele pode ser feito? Poxa, tem inúmeras indicações. As mais comuns do nosso meio são cálculos, são pedrinhas da vesícula que acabaram comprometendo aí os canais do fígado, que precisam ser retiradas. Doenças pancreáticas, incluindo pancreatites, inflamações, complicações das doenças do pâncreas, como alguns cistos, tumores que envolvem o pâncreas e os canais do fígado que precisam de desobstrução dos canais, são as principais indicações hoje em dia. É um procedimento seguro, doutor Carlos? É quanto tempo do início, né, que o paciente leva até ele ser liberado? É com anestesia, sedação, como que é? Olha, é um procedimento extremamente seguro, porque é feito com o acompanhamento de um anestesiologista, de um médico anestesiologista, com sedação ou com anestesia geral, dependendo da condição clínica do paciente ou da preferência do próprio anestesiologista. Um baixíssimo índice de complicações relativas ao procedimento em si, porque é um procedimento de certa forma invasivo, a gente faz por endoscopia, mas é invasivo em relação que você tem que estar dentro desses canais do fígado ou do pâncreas, isso pode gerar complicações, mas assim, num índice extremamente baixo. Que bom. E tem alguma contraindicação nesse caso, não é possível ser feita? As contraindicações principalmente são relativas à condição do paciente. Se o paciente tem uma condição muito crítica que não tolera nem mesmo uma sedação, ou seja, ele não pode ser submetido a qualquer procedimento endoscópico, não só esse, mas a qualquer outro, então impede a realização do procedimento. E contraindicações relativas também a doenças que o paciente tenha, por exemplo, alterações da coagulação do sangue, quadro de infecção grave, que naquele momento a gente não consegue realizar o procedimento e você tem às vezes que aguardar 12, 24 horas para recuperar o paciente para poder realizar. Quais são os critérios exigidos quanto à formação, o treino do médico que executa esse tipo de procedimento, já que ele investiga a vesícula, né, os dutos, né, as irregularidades dele, em situações de cálculo, até tumores também, né? Na realidade, o médico que realiza o procedimento ele tem que ter uma formação endoscópica geral, que é o exigido pela nossa sociedade, mas com uma ênfase muito grande nesse procedimento específico, porque não é corriqueiro, não é um procedimento simples de realizar e com viés de altas complicações quando mal realizado. Então, exige bastante cautela na realização, por isso uma formação bem específica. Tá, o senhor tem uma formação, inclusive, feita na Europa, né?
Tem. Em 92 eu fiquei um tempo lá para me formar sobre isso. Tá certo. Olha, doutor Carlos, agradeço muito a sua participação. Tenha uma excelente semana e volte outras vezes, tá? Obrigado. Gente, no programa anterior nós falamos sobre câncer coloretal e a alta incidência que hoje tem no país. Hoje vocês vão conhecer tudo sobre o exame que pode diagnosticar esse tipo de câncer antes mesmo dele existir. Da colangiografia para a colonoscopia, outro importante exame preventivo, uma modalidade da endoscopia que permite a visualização do interior do cólon. Nos últimos anos, a colonoscopia teve um ganho de imagem excelente. Assim como as televisões, a colonoscopia tem uma imagem em alta resolução, que o pessoal chama de high definition. Isso permite com que a gente visualize lesões muito pequenas, mínimas lesões, que podem ser precursoras do câncer. Então essa imagem, a flexibilidade do aparelho, hoje tem aparelhos que já tem mais de dois olhos, que eles chamam, né? Até o terceiro olho, que permite uma ampla visualização de todos os campos. Isso facilita a vida de médicos que realizam o exame, de ver lesões que antigamente passavam despercebidas, que ficavam atrás de uma dobrinha ou atrás de uma sujeirinha, que hoje com essa nova tecnologia a gente consegue visualizar essas lesões, facilitando assim o diagnóstico de uma lesão como, por exemplo, o câncer. O coloproctologista alerta que a doença na fase inicial é geralmente assintomática, ou seja, não apresenta sintomas, e por isso o paciente deixa de procurar o médico. Sem o hábito de realizar exames preventivos, o risco de detectar a doença já em fase avançada é muito maior. O sintoma do câncer coloretal, ele é bastante tardio. Então muitas pessoas são assintomáticas, ou ela tem mínimos sintomas que confundem com incômodos do dia a dia. Por exemplo, alguns sintomas sutis, como pequenas cólicas abdominais, uma mudança sutil do hábito intestinal. Antigamente a pessoa tinha um intestino regular, ela passou a ser mais lento, ou vice-versa, passou a ser mais rápido. Isso são pequenos sinais, mas que fazem com que a gente não perceba que a gente pode até ter câncer no intestino. Então, hoje, com essa escassez de dados, de sintomas que a gente tem para diagnosticar um câncer, a gente precisa fazer um check-up, exames que vão detectar essas lesões no início, porque assim a gente consegue prevenir um câncer, prevenir a formação de um câncer, ou até ressecar uma lesão que já seja cancerígena no início, não deixando que esse câncer se espalhe ou que necessite de uma cirurgia muito radical, evitando assim tratamentos mais agressivos como quimioterapia, radioterapia. E hoje um dado bastante interessante é que pessoas com menos de 50 anos vêm aumentando o risco de câncer também. Então, antigamente se estipulava que o câncer só vem após os 50 anos. Atualmente, tendo algum desses sintomas ou alguma história familiar, a gente recomenda que já vá fazer essa investigação, porque a gente pode prevenir assim que um câncer apareça. Certamente é um dos que tem maiores benefícios de prevenção, porque o câncer de intestino, em poucos casos ele começa câncer. Normalmente ele começa com pequenas lesões que vão aumentando gradativamente até se tornar um câncer. Então, fazendo a prevenção, a gente consegue muitas vezes não deixar que essas pequenas lesões, que não são assintomáticas, cheguem até se tornar um câncer. No próximo bloco tem... Grande parte das doenças do esôfago, estômago, duodeno são investigados com endoscopia digestiva alta. É rapidinho, a gente volta em instantes.